Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Já sabe que aqui cuidamos de si e da sua saúde. Hoje, na segunda parte, e como já é habitual às sextas-feiras, respondemos às suas questões sobre medicina dentária. É este o tema para a segunda parte do consultório. O nosso convidado é já um convidado habitual, o Dr. João Espírito Santo. Por isso, aproveite para fazer uma consulta em direto, por assim dizer. Aproveite que vamos ter o Dr. João Espírito Santo em estúdio para fazer as suas perguntas, para tirar as suas dúvidas. O nosso número de telefone é o 22953-8525, 22953-8525. Se preferir, pode sempre expor-nos o seu caso e as suas dúvidas por e-mail para consultório@portocanal.pt. Como sabe, estamos a contar com a sua participação. E para já, na primeira parte, falamos de hipertensão arterial. Este é um problema que anda de mãos dadas com os problemas, com as doenças cardiovasculares e afeta mais de 3 milhões de portugueses e cremos que está subdiagnosticada. Para nos ajudar a perceber mais sobre este tema, temos em estúdio o Dr. Pedro Cunha, especialista em medicina interna e membro da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Como está, Sr. Doutor? Está bem disposto? Muito boa tarde, obrigado. Muito bem disposto. Vamos lá, Sr. Doutor, então perceber o que é hipertensão arterial. Ora bem, o conceito de hipertensão arterial é um conceito que define a elevação da pressão arterial. A pressão arterial, no fundo, é a velocidade, a força com que o sangue circula dentro das nossas veias, das nossas artérias, mais especificamente. E existe um conceito de que, quando ele circula acima de um limite superior, estamos na presença da hipertensão. Portanto, é um limite que tem vindo a ser progressivamente ajustado ao longo dos tempos, à medida que nós nos vamos apercebendo da relação que existe entre o risco de ter um determinado valor de pressão arterial e de vir a desenvolver eventos ou doença cardiovascular mais à frente. E, portanto, se aqui há uns anos esses valores eram, por exemplo, de 160/90, aquilo que nós havíamos falar do 16/9, hoje em dia um valor considerado de hipertensão é um valor superior ao 140 de tensão arterial máxima e ao 90 ou ao 90 de tensão arterial mínima. Muito bem. Então, há vários graus também de hipertensão? Sim. Mais graves, menos graves? Mais graves e menos graves. Inclusivamente, há uma diferenciação dos valores da pressão arterial, mesmo dentro daquilo que são valores que não são considerados de hipertensão. Ou seja, nós temos um valor de pressão arterial que é o valor ótimo, que é todos os valores que são abaixo do 120/80. Depois, dentro do valor, ainda dentro de valores abaixo do valor considerado, entre aspas, patológico, temos o valor normal, que são os valores que variam entre 120 e 130 de pressão arterial sistólica e 80/85 de diastólica, e a normal alta, em que os valores de pressão arterial são superiores a 130 e inferiores a 140, mas em que a diastólica varia entre 85 e 90. E depois, a partir daí, sim, temos os graus de hipertensão, o grau 1 de 140 a 160 mm de mercúrio, o grau 2 de 160 a 180 e o grau 3 acima de 180 mm. E para termos os valores controlados, temos de ir muitas vezes ao médico? Como podemos medir? Não, sabe, a incidência da hipertensão é relativamente baixa nas idades mais jovens. Portanto, ela, a partir da quarta década, tem uma incidência progressivamente maior e, em especial, até acima da quinta década. De qualquer forma, ela não deixa de ser possível e de existir mesmo nas pessoas mais jovens. Portanto, o conselho que nós damos indiferenciadamente a todas as pessoas é que, pelo menos uma vez por ano, façam uma medição da sua pressão arterial. É suficiente, uma vez por ano? Se ela for normal, o médico, obviamente, se não houver fatores de risco associados, já falaremos dele, mas o seu médico, em conjunto com todos os outros, de posse de todos os outros dados do risco que está associado ao indivíduo, poder-lhe dizer não precisa de cá voltar, bastará vir medir a tensão outra vez daí a um ano. Outras pessoas existirão que, de facto, necessitam de uma medição mais a miúdo, mesmo até de uma monitorização mais a miúdo, em especial quando, não tendo valor já de pressão arterial elevada, de hipertensão, dentro daquelas faixas do normal se aproximam já da faixa próxima da pressão arterial elevada. Portanto, estamos a falar do normal alto, por exemplo, que implica uma monitorização diferente. E quais são então os fatores de risco? Quais são as pessoas que devem estar mais atentas, que podem desenvolver este problema?
Bom, infelizmente para nós não há um estereótipo, não é? É lógico que todas as pessoas que tenham outros fatores de risco, nomeadamente o sedentarismo, que tenham obesidade, que não tenham uma alimentação cuidada, são pessoas que fumem, que ingiram uma quantidade significativa de etanol, de álcool. Essas pessoas são pessoas que estão em risco maior de vir a ter problemas de hipertensão arterial ou de vir a ter uma pressão arterial acima do valor que é recomendado. Mas, infelizmente... Ou seja, quando conjugam estes fatores todos, pior ainda, não é? Sim, sim, sem dúvida. Depois existem outros que são, já por si só, patologias, como a diabetes, como a dislipidemia, que quando conjugadas com a hipertensão transformam o paciente ou a pessoa num indivíduo de alto risco ou de risco acrescido para vir a desenvolver doença cardiovascular ou cerebrovascular. Uhum. Muito bem, e aprofundando aqui mais um bocadinho os fatores de risco então, idade, não é? Certo. Disse que a partir dos 50 anos... Sim, a partir da quarta década de vida nós todos nos devemos preocupar, principalmente a partir da quinta. Álcool? O álcool. Pessoas que consumam habitualmente ou que tenham hábitos de dependência têm que estar também atentas, é um fator de alerta. O sexo? Sim, os homens mais cedo que as senhoras. Aliás, as senhoras têm sempre uma década de avanço em relação aos homens, ou seja, começam mais tarde a ter problemas de risco relacionados com a doença cardiovascular. Apesar disso, muitas vezes também fazer subavaliar este tipo de doenças nas senhoras e, portanto, apesar de haver este conhecimento de que o risco parece ter uma decalagem de 10 anos em relação do homem em relação à mulher, portanto o homem começa mais cedo a ter um risco acrescido, é preciso não esquecer que a mulher também tem particularidades e que, portanto, não deve ser posta de lado relativamente às iniciativas de rastreio precoce destas patologias, precisamente já que não se encontrar mais tarde numa situação mais que poderia avançada. ser prevenida se fosse detectada mais cedo. Precocemente, exatamente. E em relação ao consumo de sal, Sr. Doutor? Essa é uma das grandes guerras da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. E guerra nossa aqui também, que todos os dias abordamos este tema no consultório, pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas doenças, não é? Exatamente. O sal, aliás, não é causador apenas da pressão arterial e, num pequeno à parte, há, inclusivamente, uma correlação significativa dos países que têm valores elevados de pressão arterial e de acidentes vasculares cerebrais e que, concomitantemente, têm uma alta prevalência de cancro do estômago, por exemplo. Em relação à Sociedade Portuguesa de Hipertensão, tem sido, de facto, uma luta que nós temos travado contra o consumo exagerado de sal. E isto porquê? Nós temos travado essa luta porque nos apercebemos, desde 2006, não só que o consumo de sal era exageradamente elevado relativamente àquelas que eram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Consumimos o dobro, não é? Nós consumimos mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Portanto, as recomendações da OMS dizem que até 6 gramas nós poderíamos consumir. O consumo há cerca de 10 anos andava por volta dos 12 gramas de sal. Na última década ela caiu um pouco, caiu para 10,7, peço desculpa, ainda assim, como diz, perto do dobro daquilo que é o valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a isto está associado às duas outras características muito peculiares do nosso país. Em Portugal é um dos 10 países do mundo onde se morre mais de acidente vascular cerebral do que de doença coronária isquémica, ao contrário de todos os outros países ocidentalizados. Aliás, nós somos o único país da Europa Ocidental que faz parte desta lista. Portanto, há uma relação direta entre o acidente vascular cerebral, ter uma trombose, ter a pressão alta e o consumo de sal. E nos países que, como nós, tiveram valores muito elevados de consumo de sal, de consumo individual de sal, e que progressivamente, ao longo dos anos, com campanhas, com a instituição da modificação do processamento dos alimentos, conseguiram baixar o consumo de sal, houve uma queda a pique da quantidade de acidentes vasculares cerebrais. E isto Ou seja, vimos resultados importante. Práticos, exatamente. Isto é particularmente importante, repare. O acidente vascular cerebral é uma nosologia, uma patologia que, quando incide, é para mutilar um indivíduo, é para o deixar sem falar, é para o deixar com incapacidade motora. Sempre que o deixa vivo, não é? Sempre que o deixa vivo. Não é? E, portanto, não é só o próprio indivíduo que fica atingido por esta patologia, mas todos os seus entes queridos que, ao fim e ao cabo, têm que refazer toda a sua vida para poder apoiar, para poder acompanhar, e isto tem uma sobrecarga social que seria facilmente evitável se houvesse uma coordenação de esforços entre as estruturas de saúde e científicas, como a Sociedade Portuguesa de Hipertensão,
e as estruturas planeadoras da saúde, como é o caso das administrações regionais, do Governo, né, do Ministério da Saúde, no sentido de se pôr a tónica cada vez mais na prevenção e cada vez menos... Aliás, é uma das doenças que mais mata, mas que também é mais suscetível de ser prevenida. É a doença que mais mata em Portugal e é uma das doenças que é mais suscetível de ser prevenida, ou pelo menos do seu risco ser atenuado no que diz respeito ao desenvolvimento de doença cardiovascular séria. Repare, o ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 250 mil dias de internamento por acidente vascular cerebral no nosso país. Se quisermos falar dos custos disso e quisermos contrapor aos custos que teriam medidas simples de educação escolar, de informação populacional, de modificação do processamento dos alimentos com menor teor de sal e com as restantes medidas de modificação. Como aconteceu com os padeiros, por exemplo. Como aconteceu com os padeiros, muito bem. Mais uma iniciativa em que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão participou ativamente, aliás, esteve na gênese dessa lei da modificação do teor do sal no pão. E repare que hoje em dia todos nós comemos pão com menos sal e não damos conta disso. Nada. Todos nós o fazemos e, portanto, é engraçado ver como poderíamos, por contraponto e com estas medidas, motivar a população para comer com menos sal, sem perder o sabor dos alimentos. Não é isso que nós queremos, nós não queremos... Porque o sal, quando é em excesso, domina, não é? Domina, por completo, exatamente. Aliás, ele nem sequer é natural. Repare, o sal foi introduzido na nossa cadeia alimentar especificamente como conservante. E quando chegou a cadeia do frio ele deixa de fazer sentido, só que o gosto adquirido nos alimentos pela utilização desse processo ficou. Portanto, e como eu dizia, provavelmente em termos de política de saúde seria milhares de vezes mais barato ao Estado português e significativamente muito melhor para os cidadãos portugueses que se apostasse numa redução na modificação do estilo de vida como na redução do sal, do que propriamente investir em deixar os pacientes evoluírem até precisarem de ser admitidos. E depois estamos aqui a falar de uma problemática importantíssima e que todos nós devemos ter atenção para ela, que são as crianças. Exatamente. Que comem o que os pais dão, que muitas vezes estão erradamente a dar alimentos que acham que são completamente inofensivos. Pelo contrário, não é? Acham que lhes fazem bem. Essa é uma pedra de toque angular na estratégia da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e que nos é particularmente cara. Repare, num inquérito que nós fazemos repetidamente de percepção da saúde, da percepção dos hábitos e do estilo de vida dos portugueses, apercebemos que das faixas etárias que menos prestam atenção à questão da ingestão do consumo de sal e da alimentação é precisamente a faixa etária inferior aos 45 anos. Isso tem duas questões logo à partida que se levantam. Em primeiro lugar, são pessoas jovens, aparentemente saudáveis e que vão rapidamente engrossar as fileiras daqueles que são hipertensos e que têm patologia cardiovascular porque correm esse risco acrescido ao não prestar atenção a este detalhe de saúde tão importante. Ou seja, um jovem hipertenso provavelmente dará um adulto hipertenso, é isso? Seguramente, não é? A evolução é nesse sentido, caso não se tomem medidas que frenem a doença e que a controlem. Mas, como dizia, em relação às pessoas com menos de 45 anos, ainda temos o segundo problema, é que estas pessoas com menos de 45 anos são as que estão a educar a nossa geração seguinte. E, portanto, como dizia e bem, que os estão erradamente a empurrar para um abismo. Ou pelo menos a evitar que eles vão nesse sentido. A questão dos snacks, a questão das batatas fritas, a questão de tantos outros alimentos que hoje em dia são processados com um elevado teor de sal e que as crianças acabam por se habituar a procurar. E que depois se tornam quase um vício, não é? É um vício. Essas coisas tornam-se um vício. Há mesmo quem afirme que a questão do sal em Portugal é uma questão de toxicodependência e que portanto, é um hábito adquirido. Aliás, basta ver como todos nós comemos, por exemplo, o nosso bacalhau. Que é e tem que ser salgadinho. Tem que ser salgadinho, é um prato típico da mesa portuguesa e a questão não é o bacalhau em si, que é delicioso e que deve continuar a ser comido, é só a percepção de que ele é processado com sal para ser conservado dessa forma e que, portanto, na sua preparação deve haver uma atenção especial à demolha para que a quantidade excessiva de sal seja retirada e nós possamos continuar a usufruir dele. E depois todos nós já vimos pessoas que já com o bacalhau empratado, não é, a colocar sal de mesa. Sabe que o curioso neste estudo, neste inquérito que fizemos de percepção de saúde, é que apenas 2% dos inquiridos
conseguem identificar o bacalhau ou o prato de bacalhau como uma fonte de sal importante quando não é devidamente bem preparado. E isto é outro dos assuntos que é importante ter em linha de conta. E depois para terminar, a questão das crianças. Sim. As crianças, na idade dos 12 aos 15 anos, estão já a consumir o dobro do sal que deviam consumir. E isto é sintomático. Também é sintomático percebermos que essas mesmas crianças em Portugal estão já num lugar cimeiro, em termos europeus, naquilo que diz respeito à obesidade infantil. Portanto, nós estamos a preparar uma geração para uma tempestade perfeita do ponto de vista cardiovascular. E é preciso tomar em atenção especificamente esta geração para tentar salvá-la, entre aspas, de evoluir para a doença que nós provavelmente já não conseguiremos, já não iremos a tempo para as nossas gerações. E esta é que é uma das nossas grandes preocupações neste momento. Doutor, e retomando aqui o nosso fio, traçando o perfil da hipertensão, dá algum sinal? Há sinais, há sintomas de que estamos a desenvolver? Há sinais que podem Eu introduzi surgir. o assunto como sendo uma ameaça silenciosa, que é aquilo que me parece exatamente. que é. E é exatamente É isso que é. Portanto, nós podemos ser hipertensos e não o saber. Aliás, uma das conclusões que surgiu de um trabalho recente feito na Sociedade Portuguesa de Hipertensão documentou que nós, de facto, somos cerca de 3.500 milhões, 3,5 milhões, peço desculpa, Sim. de cidadãos portugueses que têm hipertensão, 25% dos quais não sabem que têm hipertensão. Isto quer dizer que há 800 a 900 mil pessoas que só irão descobrir, que estão em risco de só descobrir que são hipertensas quando tiverem um evento cardiovascular, quando estiverem numa cama de hospital por uma trombose ou por um problema cardíaco. E infelizmente muitas pessoas que são hipertensas ou que pensam que têm a pressão arterial controlada não têm porque não há sintomas. Outras conseguem de facto detectar e há alguns sintomas subtis que nos devem fazer pensar na pressão arterial. Muitas dores de cabeça. As dores de cabeça, as tonturas, a vertigem, o aparecimento do cansaço fácil, tudo isto nos deve de fazer rever a nossa pressão arterial, mesmo que não tenha passado aquele tempo que o nosso médico estabeleceu como sendo razoável de espera até à próxima medição. Devemos antecipá-la, devemos ver como é que ela está e caso seja necessário Acredito que haja intervir. muitas pessoas que não atribuam os sintomas à hipertensão, não é? Nós temos sempre uma tendência a desvalorizar. A dor de cabeça foi porque trabalhei muito, a tontura foi porque comi mal ou bebi pouca água. Ou muita, quer dizer, há sempre uma justificação para tudo. Justificação. A questão é que quando os sintomas são repetidos, é óbvio que nós não estamos a tentar... E pessoas com fatores de risco que aqui já descrevemos, não é? Sim, então essas muito ou mais com ainda. familiares que já tenham tido problemas cardiovasculares, por exemplo. Exatamente, todas elas devem ter essa atenção, mais ainda do que aqueles que são o comum dos mortais que não têm nenhuma dessas associações. Doutor, e é um problema a hipertensão que anda de mãos dadas, já aqui falamos com problemas cardiovasculares, mas pode afetar outros órgãos do nosso corpo? Sim. A hipertensão é o principal fator de risco associado a doenças cardiovasculares. E por doenças cardiovasculares estamos a falar do infarto do coração, estamos a falar da trombose, do acidente vascular cerebral. E sendo o seu principal fator de risco, é aquele que mais necessidade nós temos de controlar para evitar o aparecimento destas doenças. Mas não são só, como dizem bem, o infarto do coração ou a trombose no cérebro. As pessoas associam logo a essas doenças, não é? Porque são as mais dramáticas, não é? Mas há de facto outras que são igualmente mutilantes. Eu dou-lhe 3 exemplos. Repara, o coração, independentemente de não ter um infarto, pode desenvolver insuficiência cardíaca. Isso vai limitar as pessoas na sua atividade do dia-a-dia, a não conseguir dar uma caminhada sem ficar com falta de ar, não conseguir subir um lance de escadas, muitas vezes terem dificuldade respiratória durante a noite por acúmulo dos líquidos que não conseguem ser devidamente bombeados, digamos assim, e processados, com todas as complicações inerentes que daí advêm. Depois temos aquelas pessoas que, por causa de terem a pressão arterial, vão sofrer dos rins, que é outra das grandes causas da evolução da doença renal crónica, é a hipertensão, se não for tratada. E, portanto, estas pessoas progressivamente vão perdendo função do rim até uma situação em que podem mesmo vir a necessitar de uma técnica de substituição do rim, seja a hemodiálise, como nós sabemos, ou seja, outras modalidades que existem para fazer o papel de filtro do rim. E finalmente temos aquela que se calhar é a que nós não percebemos, mas a que nós vamos habituar a ver mais no futuro, que é a instalação progressiva da demência. Nós temos uma sociedade que envelhece progressivamente. Quanto mais idoso é o indivíduo, maior é a probabilidade de ter pressão arterial elevada e maior é a probabilidade dessa pressão arterial
contribuir para o desenvolvimento da demência. E essa é uma situação que depois se transforma em dramática em vários aspectos. Porque, por um lado, pelo próprio paciente que perde as suas capacidades cognitivas, a sua capacidade de interação do dia-a-dia, de reconhecer os seus entes queridos. Por outro, toda a questão que existe de acompanhamento desta pessoa, do cuidado que ela precisa, da sua perda de autonomia, e isto tanto perda mais... de autonomia, perda de razão, perda de emoções, perda de tudo. E repare, para coisas tão simples como a alimentação, como o banho, e nós estamos a falar de um problema que se põe numa sociedade que tem uma pirâmide etária virada ao contrário. Quem vai tomar conta destas pessoas? Quem vai ajudá-las no futuro? Quem nos vai ajudar no futuro? Isso coloca-se e nós ou pensamos nisso antecipadamente e, portanto, prevenimos a evolução para e o avolumar desta problemática, ou teremos que geri-la a muito breve trecho, não é? É verdade. Sr. Doutor, e em relação a tratamentos? Sim. Quando é detectada, quando a pessoa já desenvolveu hipertensão arterial, fica sempre dependente de medicação, ou muitas vezes ajustes na sua vida, tentar ter uma vida mais saudável, podem ajudar a resolver? São exatamente as duas coisas, ou seja, nós por um lado aconselhamos sempre, independentemente da necessidade ou não do tratamento com medicamentos, aconselhamos sempre as modificações de estilo de vida. E nesta questão a mais importante, e aquela que eu não quero deixar de frisar, é a redução do consumo do sal, prestando atenção em especial a alimentos como os alimentos da charcutaria, como os alimentos enlatados, os alimentos processados, mesmo até o pão e aquilo que nós lá pomos dentro, e depois aquilo que às vezes nós achamos que é comida saudável, que é, por exemplo, a salada, onde nós cometemos às vezes as maiores atrocidades, porque uma salada é um ótimo alimento, mas se nós chegamos à salada, em vez de limão e ervas aromáticas e azeite, sal, estamos ali a cometer um pecado que é fatal. Mas são hábitos terríveis. São hábitos terríveis. Eu estou a falar também por mim, que são hábitos que... Mas há formas de comermos uma salada perfeitamente saborosa sem termos que recorrer ao acrescento do sal. Há gestos automáticos, não é? Por isso é que as mentalidades destas coisas são as mais difíceis de mudar. Por isso é que é importante este tipo de intervenções, como a que estamos a ter no seu programa, para podermos dar informação às pessoas e elas compreenderem o que é que estão a fazer de mal e o que é que podem corrigir. E depois, de facto, ainda na linha de tratamento há os tratamentos, as drogas, os tratamentos farmacológicos. O mais importante e a única coisa que quero salientar nisto é, de facto, a necessidade de, quando começar a tomar um medicamento, ser perseverante e não deixar de o tomar porque acabou a caixa ou porque percebeu que era já me sinto melhor. Já me sinto melhor. Isso é das piores coisas que se pode fazer e é daí também que resulta um dos grandes riscos em relação ao tratamento do paciente hipertenso. Ele não fazer o tratamento, não ser fiel ao seu tratamento como deveria ser. Exatamente. Doutor, aqui um minutinho final então para falarmos do Dia Mundial da Hipertensão, próximo domingo, dia 18 de maio. Dia 17 de maio. Exato. Nós, de facto, todos os anos comemoramos o Dia Mundial da Hipertensão. Este ano, a capital eleita para estas comemorações é o Concelho de Oeiras, onde nós vamos realizar no dia 17 de maio um conjunto de atividades principalmente promotoras de estilos de vida saudáveis, com um foco muito particular na redução da alimentação com um teor de sal elevado. Vamos ter não só a promoção do exercício físico, vamos ter caminhadas que acabam no Porto de Recreio Marítimo em Oeiras, e vamos ter um show cooking destinado especificamente às crianças, com chefes que vão proporcionar-lhes a preparação de pratos muito saborosos, sem nenhum sal acrescido, e que é uma das grandes apostas. Para ver se os pais incutem às crianças este tipo de hábitos mais saudáveis, Ao contrário, ver se as crianças... Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Se as crianças... Muito bem, exatamente isso. Se as crianças os conseguem educar, que é o mais importante. Era isso mesmo. Sr. Doutor, obrigado por ter estado connosco no consultório. O tempo passou a voar. Obrigado por ter estado connosco então. Nós vamos fazer uma curta pausa, já sabe que a seguir voltamos então com o Dr. João Espírito Santo, é médico dentista, é uma presença habitual no consultório e vai estar connosco em direto e em estúdio para responder às suas questões, às suas dúvidas. Por isso, aproveite para fazê-las e ligue-nos 22 953 8525 ou, se preferir, por e-mail consultório@portocanal.pt. Fazemos uma curta pausa, já voltamos, até já.